Muito bem, vamos em frente com o caso que rendeu muita zoeira nas redes sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou o afastamento por 90 dias do senador Chico Rodrigues. A Cruzoé revelou ontem que a Polícia Federal encontrou notas de dinheiro escondidas entre as nádegas do então vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Na decisão, Barroso apontou a gravidade concreta do caso e afirmou que o afastamento tem o objetivo de evitar que Chico Rodrigues possa dificultar as investigações. Como a gente mostrou ontem aqui, Rodrigues foi alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Desvio-19, que investiga o desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia em Roraima. A Cruzoé descreve que parte das notas encontradas na cueca dele recuperadas estavam sujas de fezes. Os policiais encontraram mais de 30 mil reais escondidos sob as roupas do senador e pelo menos 40 mil na casa dele. Mais cedo, o Diário Oficial registrou que Chico Rodrigues deixou a vice-liderança do governo no Senado a pedido. Portanto, não foi exatamente ali uma iniciativa própria do presidente da República ou do governo de tirá-lo do cargo. Claro que houve ali um convencimento em razão do desgaste para que ele desse essa autovoadora, né, como eu chamei, ironizando uma declaração anterior do Bolsonaro, sobre a qual já vou falar. Ele enviou uma carta, Chico Rodrigues, ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, comunicando a saída. Aspas, estou deixando a vaga de vice-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal para aclarar os fatos e trazer à tona a verdade. Estou confiante na justiça e digo que logo tudo será esclarecido e provarei que nada tenho a ver, ali escreveu haver com H, né? Nesse caso não é esse verbo haver aí, né? É A sozinho, sem H, ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Acredito nas diretrizes que o grande líder e presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, usa para gerir a nossa nação. Fecho aspas, declaração do Chico Rodrigues. Ele vinha sendo pressionado a deixar o cargo por membros do governo, como eu falei, ou seja, a pedir para sair. O vice-presidente Hamilton Mourão havia dito que seria melhor ele deixar o cargo voluntariamente para poder se defender das acusações de forma mais livre. Você vê como é que esse pessoal coloca a questão justamente para ser menos afetado por ela. Segundo o G1, o próprio presidente reagiu ao caso irritado e cobrou que o senador se afastasse. Um grupo de senadores decidiu acionar o Conselho de Ética do Senado contra o Chico Rodrigues. Entre eles estão Jorge Cajuru, do Cidadania, Alessandro Vieira, também desse mesmo partido, Stevenson Valentim, do Podemos, Randolfo Rodrigues, da Rede, e o Lazier Martins, também do Podemos. A representação vai ser protocolada na próxima terça-feira. E o DEM, o partido do Chico Rodrigues, informou ter acionado o departamento jurídico para acompanhar os desdobramentos do caso. O senador deve ser afastado das campanhas municipais desse ano. O substituto dele na liderança do governo no Senado ainda não foi definido. Um dos cotados, segundo o antagonista, é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Eu vou deixar para falar depois da declaração que o Bolsonaro havia dado antes, porque aqui tem muita informação em torno desse caso, mas eu vou intercalando aqui com a minha conversa com o Cláudio Dantas. Cláudio, eu falei lá que nessa rachadinha também coube dinheiro vivo. Você também fez as suas zoeiras, né? Hoje a internet talvez tenha batido o recorde. O que você achou de todo esse episódio tragicômico? Virou realmente, quebrou a internet, né? Como se diz. A reportagem da Cruzoé ontem quebrou a internet. A gente que gosta de interagir ali no Twitter, eu não sei você, mas eu fiquei até tarde da noite ali soltando algumas frases, né? Porque a gente tem que levar para o lado cômico da coisa, né? Porque é tão absurdo. Exato. Nós chegamos a um nível efetivamente aí que é assombroso, né? Um nível moral que é incomparável. E pensar que a gente está só no início, né? Ainda não chegamos terminando nem o segundo ano do governo. Nós temos agora aí o próprio bolsonarismo tem o seu capitão cueca, né? Então, a mutação do bolsonarismo no petismo, né? Ela está se consolidando, está se completando. O bolsonarismo aí, ele realmente é uma evolução, está muito claro, né? Em tudo que a gente já falou, a gente fala quase todo dia, mas até nessas questões mais rasteiras, né? Você tinha lá o
o Guimarães, o deputado Guimarães, até o Diego tentou falar com ele hoje, ele, não, eu fui muito prejudicado com isso, depois fui absolvido, etc. E tal. O deputado Guimarães, que teve um assessor, né, preso no aeroporto com dólares na cueca e tal. Não era ele, né? Era um assessor. Agora não, agora você tem o próprio parlamentar, o senador, né, que é do DEM, né, de Roraima, que é bolsonarista na veia, como demonstram aí diversos vídeos gravados com Bolsonaro, né, que chegou a dizer uma relação ali, uma união estável com o Chico Rodrigues. Chico Rodrigues que empregava até há poucas horas o que é sobrinho do Jair Bolsonaro, que é esse Aspone, né, era um vendedor de roupa que virou assessor parlamentar e que ficava sendo aí um emissário do governo e do Carluxo aí, em vários estados, nunca cumpriu o seu papel ali de assessor do Senado, do gabinete do senador, e agora pediu demissão, obviamente foi forçado pelo próprio Jair Bolsonaro a sair, porque agora eles têm de tomar distância, né, porque chegou a um nível nunca visto antes. A régua, inclusive, do Bolsonaro, que não destituiu os outros seus líderes, né, o Fernando Bezerra, que foi pego também, não destituiu antes, mas agora forçou a destituição do Chico Rodrigues, porque ficou uma coisa grotesca, né? De fato, o cara esconder dinheiro na cueca, isso ser registrado, não tem mais o que falar, não tem o que dizer. Isso foi filmado, foi fotografado, inclusive a PF, no relatório que enviou para o Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, é o ministro que eu estou falando, o Barroso é o ministro, ele que é o relator do caso, o Barroso decidiu colocar no cofre, né, vamos botar no cofre, né, não é no cofrinho, não é no cofre. No cofre as imagens do cofrinho. As imagens do cofrinho no cofre, né, de verdade, mas é isso, infelizmente, o Chico Rodrigues, ele é um senador que vinha até com discurso pró-Lava Jato no ano passado, nós rememoramos essa questão toda, mas pouca gente conhece a atuação dele no Estado, né? Pouca gente conhece a atuação dele no Estado. Muita coisa ainda virá à tona. Ele tem uma relação com empreiteiras, ele tem uma relação com essas empresas de saúde. Neste caso específico, o que a polícia está investigando? Está investigando o envio de emendas parlamentares para o Estado, em função da Covid, do enfrentamento da Covid, e o que o senador fazia? Exigia que esse dinheiro fosse, uma vez batesse lá no governo, ou no Estado, ou na prefeitura, ou em determinadas prefeituras, ele exigia, segundo a PF, que a empresa contratada fosse uma empresa da relação dele. Nesse caso, tem uma empresa chamada Quantum Empreendimentos de Saúde, que é uma empresa ligada a uma assessora dele, de gabinete dele aqui em Brasília, é o cunhado dela que é o dono da empresa, né? E aí tem operador, tem carregador de mala, tem uma série de coisas, e não é o único, viu, Felipe? Tem outros senadores envolvidos, inclusive o próprio, no relatório da PF, cito aqui o Teomário Mota, do PROS, também citado aí, não tem detalhes sobre qual seria o envolvimento dele, e o Messias, né? O Messias, que é aquele que já estava lá enrolado na situação da fraude na eleição da presidência do Senado, Davi Alcolumbre, e agora está aqui também investigado. Tem também um deputado federal, e tem vereador, tem os operadores, tem assessores, tem empresários, então está feita a lambança. Qual é a grande... O que salta aos olhos e o que nos traz nos traz à mente a grande hipocrisia também de se dizer que não tenho nada a ver com isso, né? O Bolsonaro falou, não tenho nada a ver com isso, né? Ele não é do governo, meu governo são os ministros, etc. Não é assim que funciona. No final das contas, além de ser um apoiador, como você citou aí, relendo as próprias palavras dele, né? O grande líder, se referindo ao Bolsonaro como grande líder, e segue as diretrizes ali do Bolsonaro, etc. e tal. Além de toda essa relação que a gente já falou aqui, empregando familiar, etc. e tal, você tem um cara que é vice-líder do governo e que tem, vamos dizer assim, um mandato do governo para negociar em seu nome dentro do Congresso
as votações. Esse é o papel do líder, esse é o papel do vice-líder. Então, assim, todos os líderes do governo estão enrolados com alguma falcatrua. Anteriores ao mandato, nesse caso específico é atual, o rolo é atual, e é dinheiro da Covid, para enfrentamento da Covid, é dinheiro do orçamento de guerra, é dinheiro de emenda parlamentar, é dinheiro que o presidente usou para negociar a aprovação, para negociar a compra de apoio. Imagina você multiplicar o caso do Chico Rodrigues pelos números de senadores, né, que também se utilizaram desse mesmo esquema. Isso é uma prática muito comum, deputados que também fizeram isso, né? Então, qual é o grande problema que a gente vem apontando desde o início desse governo? Não tem tomar lá da cá, aí vai lá, faz igualzinho o Temer fez, igualzinho a Dilma fez, igualzinho o Lula fez, fala assim, precisa do quê? Eu tenho que aprovar a reforma do não sei das quantas. Não, então, peraí que eu vou liberar, você tem tantos recursos aqui, tantos milhões de emenda parlamentar. Fora as emendas extras, né, que a gente denunciou diversas vezes, Diego Amorim, César Feitosa, nossos repórteres que cobrem política aqui, trouxeram desde o ano passado uma série de informações mostrando, né, que eles até criavam emendas extras para, vamos dizer assim, aplacar a sede, a fome por dinheiro desses parlamentares. E esses parlamentares fazem esse jogo combinado. Então, olha, eu bato no peito, trouxe a emenda para o Estado, trouxe a emenda para o município, só que eu quero que contrate a minha empresa. Então, isso está se repetindo, isso não é um caso isolado, nós ouvimos aqui diversos outros casos semelhantes que estão, vamos dizer assim, que vão se multiplicar pelo país, e isso mostra que esse tomar lá da cá, ele é maléfico, e que o presidente da República não pode lavar as mãos, eu estou aqui liberando dinheiro, né, e acabou. Não, você está alimentando um sistema corrupto, né? Então, a corrupção também é daquele que deixa corromper. Não adianta o presidente dizer assim, não, eu não faço nada, eu tenho aqui, vivo com meu dinheirinho aqui, né? Tem lá o cartão corporativo que ninguém sabe quanto que, em que está gastando também, dados secretos, tudo secreto, gasto secreto, e vem dizer, bater no peito, que não tem corrupção, né? A corrupção está acontecendo e a tendência é ela se consolidar. Por quê? Porque ele está rodeado de corruptos, né? Poder. Quando você pega um parlamentar desse e coloca num cargo de liderança, como ele fez com o Ricardo Barros, ele bastou anunciar o Ricardo Barros, eu publiquei a história do envolvimento do Ricardo Barros lá na delação, também de uma empreiteira negociando lá no Paraná. O cara não fez nada, não, é isso mesmo, vamos para frente. Então, ele banca esses investigados nos cargos de relevo, cargos que dão poder de negociação, e isso se alastra também no aparelhamento da máquina pública. Nós lembramos até mais cedo que o Chico Rodrigues colocou até um sobrinho numa dessas estatais que o Bolsonaro prometeu fechar, a tal da EPR, que tinha sido aberta lá atrás para a questão do trem, do supertrem lá de São Paulo, que acabou não acontecendo, depois foi modificada, passaram a usar essa estatal para fazer projetos para o país e tal, porque também, se você começar a olhar as figuras que estão ocupando esses cargos, são figuras indicadas por esses políticos. Então, nós estamos nos deparando com uma situação que ela é mais do mesmo, mas com requintes de crueldade, né? Porque, de fato, dinheiro da saúde enfiado no traseiro é um negócio assim que é espantoso, né? Exatamente. E a gente vê, né, nesses casos a diferença que tem de apelo, de popularidade, de repercussão, quando se tem ali a informação sobre o dinheiro na mão mesmo, e nesse caso não foi na mão, foi em outro lugar, né? Muitas vezes a gente lida com esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que são complexos e que exigem leitura para que haja uma compreensão, exige por parte do público uma capacidade de abstração também. E aí é claro que em cima disso, de todas essas necessidades, vem um monte de narrativas dos políticos, dos militantes e tal, diversionistas, tentando fazer as pessoas crerem que aquilo não existe, que aquilo é uma invenção da imprensa, mas a gente
faz ali o possível para conectar todos os pontos e mostrar para as pessoas que os esquemas muitas vezes acontecem, às vezes movimentam grana muito maior, né? Também quando não tem assim, essa informação tão decisiva, mesmo que as imagens não tenham sido divulgadas por pudor ali, questão não tem imagem, mas tem números, viu? Pois tem os números, exatamente, do dinheiro que estava lá, né? Nessa então, decisão do Barroso, né? Nessa decisão do Barroso, tem o relato da delegada que diz que tinha 15 mil reais enfiado nas nádegas. 15 mil reais, eu imagino que em notas de 200, né? A gente até brincou ontem e falou assim, agora está explicado uma razão lógica para você lançar essa nota de 200. A gente já tinha alertado, né, o uso de nota de 200, que você reduz o volume do dinheiro, reduz o volume da propina para botar numa mala, numa valise, agora também na cueca, nesse caso aí. O relato é muito... A gente reproduziu o relato da Polícia Federal no site, Felipe, e eu tinha separado aqui... Não, quer complementar? Eu vou ler esse relato aqui, eu tinha separado, então porque ele é ilustrativo aqui de uma tragicomédia que o Brasil vive. Olha só, vou pegar desse ponto aqui. Contudo, nesse momento, o senador Chico Rodrigues indagou ao delegado Edson se poderia ir ao banheiro. O delegado Edson respondeu que sim, mas informou que o acompanharia. Eu até faço um parêntese aqui para lembrar da prisão do Marcelo Odebrecht, que está retratada, inclusive, no filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, e que o Marcelo Odebrecht pediu para ir ao banheiro ou pegar o celular, uma coisa assim, e o agente foi e acompanhou. E há a grande suspeita de que ele poderia apagar mensagens do celular caso o agente não tivesse acompanhado. Então é bom, quando o agente faz uma busca como essa, que ele acompanhe a pessoa, porque a pessoa vê ali que está sendo alvejada e ela pode destruir provas. E do celular do Marcelo Odebrecht saiu muita prova, saiu muita evidência que o antagonista mostrou ao longo desse período todo. Então o agente acompanhou lá o delegado Edson, né? E aí nessa hora, complementando aqui o relato, o delegado Edson percebeu que havia um grande volume em formato retangular na parte traseira das vestes do senador Chico Rodrigues, que utilizava um short azul, tipo pijama, e uma camisa amarela. Considerando o volume e seu formato, o delegado Edson suspeitou estar o senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes, o senador Chico Rodrigues ficou bastante assustado e disse que não havia nada. Ante a fundamentada suspeita, já que o volume destoava completamente do pijama utilizado pelo senador e a informação que não havia nada consigo, o delegado Edson decidiu fazer uma busca pessoal no senador, a qual foi filmada por policiais federais que executavam a diligência. A orientação para a filmagem foi feita visando demonstrar com exatidão a forma como o senador estaria buscando ocultar itens em suas vestes pessoais, mesmo após a apresentação do mandado de busca e apreensão expedido pelo STF. Ao fazer a busca pessoal no senador Chico Rodrigues, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais. O senador foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores em espécie. Ao ser indagado pela terceira vez com bastante raiva, enfiou a mão em sua cueca e sacou outros maços de dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 17.900. Considerando que o senador Chico Rodrigues insistentemente ocultava valores em suas vestes íntimas, esta equipe policial efetuou uma nova busca pessoal, oportunidade em que foram localizados em sua cueca a quantia de R$ 250. Eu fecho aspas aqui, já acho que já está de bom tamanho. Que relato, hein, Cláudio Dantas? Que situação absolutamente embaraçosa, né? Até para os agentes, meio desagradável, mas eles estavam ali realmente fazendo seu papel muito bem feito. Imagina você transpor isso para um roteiro cinematográfico, não vai parecer verossímil, né? Exato. Fica aquela situação assim, falando, isso é mentira. Aqui a realidade, ela supera em muito a ficção. Graça mais você fazer filme de corrupção no Brasil, superem muito, né? E olha, são frequentes esses casos, né? É a polícia que pega o sujeito com dinheiro nos
sabe de onde. Um dia desses pegaram um outro sujeito também lá em Volta Redonda. Você tem inúmeros relatos. O cara, olha, você imagina, um senador da República, ele fazer um negócio desse, pegar, olha, tentar dar ali um passa-moleque no agente, porque ele está ali, foi surpreendido até no quarto e tal. Aí dá uma desculpa, ele sabe onde tem dinheiro guardado e vai, pega esse troço e enfia tudo lá na cueca ou na calça, na fralda geriátrica, não sei exatamente o que ele estava usando, para permitir, obviamente, que, né, segurar esse volume, porque aí foi 15 atrás e 17.900 na frente. É bom lembrar. E ele só tirou, né, depois da insistência ali do policial, e que ainda achou que ainda tinha mais, foi lá, revistou, achou mais 250 reais. Quer dizer, um senador da República se prestar a esse tipo de comportamento significa duas coisas. Primeiro, ele não deveria ser senador nem vereador, né? Por óbvio. E depois, é claro que ele já fez isso outras vezes, porque eu não consigo imaginar que você vai pegar ali 30 mil reais e vai conseguir esconder na cueca. Quer dizer, ele sabe que cabe, ainda que possa parecer, né, esquisito ali, de repente, com a roupa que ele está usando, que foi o que levou o policial a desconfiar o volume, etc. Tal, mas ele sabe que cabe. Quer dizer, é um ato de desespero. Se fosse um dinheiro legal, não precisava esconder, obviamente, né? Só não foi preso. A polícia pediu a prisão dele. A PGR disse que só não concordou com a prisão porque não havia liame estabelecido, né? Elo, uma ligação estabelecida entre o dinheiro que foi apreendido e o crime que está sendo investigado. Agora, que a origem não é lícita, é óbvio que não é. Por quê? Por que ele esconderia um dinheiro lícito? Não, saquei, está aqui o extrato, olha, saquei, eu guardo o dinheiro em casa sim, para despesas, porque eu tenho medo de reconfisco na poupança, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu tenho o extrato do saque, esse dinheiro é lícito, recebi, é parte dos meus vencimentos como senador. Era muito fácil, muito simples, mas não. Ele tentou esconder na cara ali, na frente dos policiais, quer dizer, sabendo do risco que ele estava correndo, porque você pode ser, e é o que aconteceu, né? Ele acabou sendo enquadrado em tentativa de obstrução, né? A instrução do processo legal, da investigação. Então, ele sabe do risco, sabe que cabe na cueca 30 mil reais, então, já com certeza, assim, a sensação de que ele já fez isso diversas outras vezes. Então, e a origem, é óbvio que não é lícita, está muito claro que se fosse lícita, não precisava esconder. Então, olha, é vergonhoso, eu espero que o Senado casse o mandato desse sujeito, é o mínimo, né? Nós tivemos um outro caso recente aí no início do ano, envolvendo um deputado também que foi envolvido numa história de uma investigação, lembramos há pouco no site, mas houve aquele corporativismo. Tivemos aquele caso célebre do Delcídio Amaral, que foi cassado, né, foi pego lá na Lava Jato, naquela história também de tentativa de obstrução, conversas ali que foram grampeadas, né, que foram escutas ambientais, aquela gravação que foi feita, a turma lá do Cerveró, enfim, ele acabou sendo cassado. O mínimo que o Senado pode fazer, o mínimo, é cassar esse sujeito o mais rápido possível, para tentar restabelecer um resquício ainda de dignidade que pode haver, né? Até pelos pares, pelos demais senadores, né? Que existem senadores, né? Pelo menos eu tendo a crer que ainda existem senadores bons, ainda que sejam minoria, mas, de fato, assim, não há outro remédio, o único remédio é a cassação. O remédio judicial foi a suspensão, essa suspensão também precisa ser autorizada pelos pares, ali, pelos demais senadores, mas é preciso cassar, né? Já tem um movimento para levar o Conselho de Ética, mas é preciso realmente cassar o mandato desse sujeito, né? Que, aliás, tem o primeiro suplente dele, o filho. Então, é o Brasil. Exatamente, Cláudio. Aliás, eu quero lembrar que o Léo Índio, o primo do Carlos Bolsonaro, que ganhou lá uma vaga, uma boquinha de assessor
junto ao Chico Rodrigues. Esse que vocês estão vendo de novo aí na foto é o barbudo. O Chico Rodrigues é aquele que está só com bigode. Os dois estão aí segurando o quadro do Jair Bolsonaro. Ele foi nomeado assessor do Chico Rodrigues um mês depois que o Chico Rodrigues foi nomeado vice-líder do governo do Jair Bolsonaro, indicado pelo próprio presidente da República, conforme despacho publicado no Diário Oficial, que eu mostrei lá no Twitter. Não sei se a produção separou aí o print, porque fica esse pessoal fingindo que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Mas foi ele que indicou o vice-líder do governo, Chico Rodrigues, que agora não é mais, depois de todo esse escândalo. Agora, a gente vai mostrar aqui, tá aí, ó, o despacho para vocês, justamente no trecho ali, despacho do presidente da República, e tem o trecho ali se referindo ao Chico Rodrigues, além de outros, para exercerem a função de vice-líderes do governo no Senado Federal. É a indicação. Muito bem, o Cláudio falou dos vídeos do Bolsonaro com o Chico Rodrigues. Eu passei a noite também tuitando e teve algumas pessoas que desencavaram alguns vídeos, eu desencavei outros e eu peguei os melhores momentos desses vídeos e fiz uma edição especial que começa justamente com o Bolsonaro, ainda deputado federal, recriminando o dinheiro na cueca do assessor do petista, aquele caso que ficou famoso. E depois vem a sua amizade muito próxima e até uma homenagem no Dia do Soldado ao Chico Rodrigues. Vamos rodar aí que ele é autoexplicativo, produção. Presidencialismo de coalizão não é vale tudo, não. Jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. Não é isso, não. Presidencialismo de coalizão não é vale tudo, não. Jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. Não é isso, não. Aqui com o senador Chico Rodrigues, meu velho colega de todos os deputados. Isso é obrigação nossa, fazer com que você, esse cidadão, não seja lesado por maus administradores. Eu queria dizer ao presidente Bolsonaro que, na verdade, essa atitude dele é que, na verdade, dá segurança ao trabalhador brasileiro. Está recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos de... É quase uma união estável, hein, Chico? E você, na verdade, está absorvendo todo esse sentimento do brasileiro de uma retomada da moralidade, de práticas, na verdade, republicanas, para que possamos dar exemplo a essa juventude que será, com certeza, o futuro do nosso país. Porque hoje são 25 de agosto. Prezado Chico Rodrigues, aluno de colégio militar, vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso exército. Uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Dia do Soldado, tuitou o Chico Rodrigues em relação a esse vídeo que ele mesmo publicou. E aí veio, claro, a reportagem da Cruzoé com esse título: Em busca e apreensão, PF encontra dinheiro entre as nádegas de vice-líder de Bolsonaro. Então vocês viram aí que o Jair Bolsonaro dizia, claro que ali num tom de humor, ter uma união estável com o Chico Rodrigues, já amigo há muitos anos, com toda essa troca de afagos, vídeos feitos para o povo de Roraima, para que o Chico Rodrigues ficasse bem na fita com o pessoal lá que gosta do Jair Bolsonaro. Então eles têm uma ligação íntima. E Bolsonaro sabia muito bem do passado do Chico Rodrigues, como sabe muito bem do passado do Fernando Bezerra, do Ricardo Barros e outros aí líderes do governo citados pelo Cláudio Dantas. O Chico Rodrigues, ele já foi acusado de fazer mau uso de verba na Câmara dos Deputados. Quando estava no seu 4º mandato, ele foi investigado pela Corregedoria da Câmara por seus altos gastos com gasolina e, na época, admitiu que apresentava outros gastos como se fossem de combustível para receber ressarcimento, mas acabou absolvido. Esse caso foi revelado pelo jornal o Globo em abril de 2006. Entrevistado naquela ocasião, Chico Rodrigues admitiu que colocava como gastos em gasolina outras despesas para as quais não conseguia nota. Essa foi a alegação dele, como almoços. Aspas, certo não é, mas é maneira que tenho para justificar o gasto. Essa verba deveria ser incorporada ao salário, liberada para qualquer gasto ou suspensa. Do contrário, fica o deputado obrigado a andar com um contador do lado. O deputado é obrigado a fazer uma verdadeira alquimia, ginástica para conseguir ressarcimento. É culpa da Câmara. Fecha aspas. Então estava ele ali culpando a Câmara dos Deputados por essas manobras, essa contabilidade criativa que ele fazia. Na mesma entrevista, ele admitiu que não precisava do ressarcimento da Câmara, mas acrescentou que utilizaria mais se tivesse direito. Aspas, sou empresário e não preciso desse dinheiro, mas o que é de direito
não enjeito um centavo. E se tivesse mais, eu utilizaria, fecha aspas. Depois da publicação dessa matéria, o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, na época, enviou o caso para ser investigado pela Corregedoria da Câmara. E o Chico Rodrigues, no entanto, recuou e disse que só gastava o dinheiro com gasolina. Então ele já teve ali uma mudança de discurso a respeito do caso. Para vocês verem o tipo que é o Chico Rodrigues. Diante das evidências do uso de notas frias para explicar aqueles gastos com combustíveis, a mesa da Câmara se reuniu e decidiu limitar em R$ 4.500 esse tipo de despesa. Para vocês verem que as regras ali no Poder Legislativo também são feitas ali com puxadinho a partir de casos que acabam ganhando uma repercussão negativa. E, em contrapartida, a Corregedoria da Casa arquivou o pedido do presidente Aldo Rebelo para que se investigasse o então deputado Chico Rodrigues. Agora é que vem o fato mais curioso para a gente ver agora, né, à luz da atualidade. O corregedor-geral da Câmara, na época, era o então deputado, adivinhe, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, do Centrão, hoje senador e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Né? Vocês acreditam aí na imparcialidade do Ciro Nogueira como corregedor? Pois é, o parecer de Ciro Nogueira pedindo a absolvição foi aceito por unanimidade pela mesa diretora, com a alegação de que não há como checar a autenticidade da nota. Ainda tem vários detalhes a respeito desse caso, mas é muito importante a gente trazer à tona a caveira aí do Chico Rodrigues para mostrar com quem o Jair Bolsonaro se aliou nesse governo, né, Cláudio Dantas? Diga aí. Felipe, e lembrando o seguinte, o Chico Rodrigues é um perfil muito, vamos dizer assim, comum, né, muito ordinário do nosso Congresso Nacional, né? Ele hoje está no DEM, né? O DEM, inclusive, não o reconhece como um dos seus, né? O DEM está lavando as mãos, está dizendo, não, isso aí ele é bolsonarista. O Bolsonaro, não, também não quero. Falei mais cedo com um senador que disse, não, a regra é clara, né? Cada um limpa a sua própria sujeira. Na verdade, ele usou um termo um pouco mais forte. Mas o fato é que, claro, está sendo agora abandonado, né, como outros serão também, quando forem flagrados em situações assim, desse gênero. Né? Mas o que eu dizia, o Chico é um cara que hoje está no DEM, mas já foi do PSDB, já foi do PSB, já foi do PFL, o antigo PFL, o próprio DEM, né, já foi do PMDB, já foi do PTB. Então, assim, cara, é aquela situação, é um cara que o sujeito nasceu, ele é do Recife, aí foi para a política em Roraima, que é onde tem espaço, né, ganha espaço, começou lá, veio secretário, depois vereador, depois deputado federal, foi até vice-governador lá de Roraima, foi governador, né, e agora senador. Então, assim, de fato, o nosso Senado, você entender que o nosso Senado é feito por gente como o Chico Rodrigues, ele não é o único, né? Está aí Ciro Nogueira, outra figuraça, né? Você tem o Davi Alcolumbre, que também é um personagem, o Renan Calheiros, né? Um dia desse elogiando o Bolsonaro. Então, o Senado, você olha o Senado, você chora, né, porque você imaginar que é esse Senado que aprova os nomes dos ministros do Supremo, né, do STJ, né, são esses caras, como o Eduardo Braga, rendendo loas ontem, né, vocês comentaram aqui no programa com o Diego e tal, rendendo loas ao plagiador, né, a um desembargador plagiador, como se o problema fosse currículo. Não, o problema é você mentir, o problema é você falsificar um documento público, falsificar a sua própria trajetória. Se essas pessoas são capazes de fazer isso, imagina, né, julgar o resto. Então um Senado composto por esse tipo de gente nunca vai abrir, né, um pedido, nunca vai julgar um impeachment de um ministro do Supremo que esteja enrolado, né? Muito pelo contrário. Por quê? Porque aprovou esse ministro, né, e sabe que vai precisar do ministro para se livrar de uma cadeia, como nesse caso agora. Quer dizer, o Chico, qual é a condição que um sujeito como o Chico Rodrigues tem de participar de uma sabatina na semana que vem? Ele deveria ser cassado ontem, né? Deveria ser cassado ontem.
que seja cassado até sexta-feira. Isso deveria ser um processo sumário para um sujeito desse, porque ele não poderia nunca participar da próxima sabatina de um ministro do Supremo. Quer dizer, diante desses absurdos, que a sociedade fica sem reação, né? Sem reação. Vai recorrer a quem? É isso aí, Cláudio Dantas. Aliás, tem aquela lista de passada de pano aí, produção? O movimento Vem Pra Rua acabou postando no Twitter uma lista ali de narrativas que estão sendo ventiladas pelos bolsonaristas. Qual é a passada de pano que ficou marcada no seu coração em 2020? Vote agora, Pano Awards. E aí tem, rachadinha não é corrupção, vice-líder do governo não é do governo, depósitos não explicados não são corrupção, não tem corrupção no governo, não vão morrer nem 800 pessoas de coronavírus e PF não significa Polícia Federal. Essa foi de doer do Jair Bolsonaro. A gente exibiu o vídeo aqui no Papo Antagonista. Acabou a corrupção da cintura para cima, tá ok? Agora é só o golpe baixo mesmo, como eu comentei lá no Twitter. Esse caso realmente é assim, a síntese ilustrativa de tudo que a gente vem falando sobre a sujeira da política, sobre essa reunião de pessoas de uma baixa qualidade moral. Obviamente não todas, há as suas exceções, a gente tenta trazer à tona as avaliações dessas exceções cada vez mais, mas precisa toda hora driblar o cinismo, enfrentar muitas vezes até a perversidade de pessoas que tentam desumanizar qualquer pessoa que ali incomode, né? Então, o caso do Chico Rodrigues foi assim, o presidente Jair Bolsonaro faz aquela cara de paisagem, né? Havia dito ali sobre a operação de Roraima, sem mencionar que tinham como alvo o vice-líder do governo dele. A gente não sabe se ele sabia ou não sabia. Bolsonaro gosta de saber. A gente viu na reunião ministerial, naquele vídeo, que ele queria receber todas as informações. A gente tem essa sonora aí. Então, só para a gente encerrar, a gente é muito generoso, vai dar aqui as sonoras do Jair Bolsonaro. Pode emendar uma na outra aí se quiser, produção. Qualquer coisa me avisa. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, né, ou não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse de recurso. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões. O caso aí é mais uma mentira da imprensa que quer desqualificar meu governo a todo tempo. Isso chama-se crise de abstinência. Acabou os bilhões de reais para a propaganda oficial do governo. Tá aí o Jair Bolsonaro, que diz que acabou aquilo que não acabou, né? Porque o dinheiro continua jorrando aí para emissoras de TV e rádio, e tem eventualmente até aqueles casos de confissão disso, embora a gente não saiba os valores. Então ele faz ali uma tremenda pose, falando que não tem nada com isso, mas é o caso de ele avaliar as pessoas com as quais ele se junta, e a gente chama a atenção para isso o tempo todo, e essa união, como vocês viram nos vídeos dele com o Chico Rodrigues, não é de hoje, e o passado do Chico Rodrigues fala bastante a respeito daquilo que ele é. Cláudio Dantas, um prazer conversar com você, diretor do Antagonista em Brasília. Suas considerações finais para a gente fechar essa pauta, eu fazer um último registro aqui. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí. Realmente é lamentável tudo que estamos vivendo, e é preciso cada vez mais que a sociedade se interesse, né, se engaje e volte realmente a pressionar as nossas autoridades. Por exemplo, agora, nesse momento, é preciso que se faça uma pressão efetiva para a cassação do Chico Rodrigues, senão ele vai permanecer. Daqui a pouco ele volta, ele é absolvido entre os pares dele, né, e permanece no cargo, escondendo aí, sabe lá aonde, né, recursos desviados dos cofres públicos. É preciso que as pessoas tenham em mente, quem está assistindo o programa, que se trata de dinheiro da saúde. Então, assim, muita gente morreu em função disso. É dinheiro aqui, a gente está colocando os detalhes no site para vocês acompanharem, aí os assinantes do AMAR podem acessar o site, vocês vão ver, tem os detalhes do inquérito, da investigação, dinheiro desviado
dinheiro para compra de kits, né, de testes, de testagem da Covid, tem dinheiro que é para leitos, tá, também de UTIs, também desviado. Então, esse dinheiro que não chegou à ponta, né, não chegou ao usuário final, ele foi subtraído pelos intermediários, porque nossos políticos se transformaram em grandes intermediários, né? Esse dinheiro, ele deixou de atender a pessoa que morreu, né? Então, assim, a corrupção ela é danosa, é gravíssima, porque ela mata mesmo, né? Especialmente quando você trata de corrupção aí, na ponta, né? A gente está falando de saúde. E vocês, mais uma vez, vocês estão assistindo essa narrativa, como bem mencionou o Felipe, essa narrativa de que o Bolsonaro diz, eu cuidei da economia, e que não sei o quê. Não cuidou de nada. Está tudo errado, tudo feito nas coxas. Esse dinheiro, esse orçamento de guerra foi feito todo nas coxas. Nós demos em julho, Felipe, é bom lembrar aqui, nós mostramos um relatório do Tribunal de Contas da União que identificou os estados do Alcolumbre e do Chico Rodrigues como os mais beneficiados com verba da Covid. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre é aliadíssimo do governo. Por quê? Porque o Chico Rodrigues também é aliado do governo. Então, não há... o TCU, na auditoria que ele fez, não identificou razão que justificasse que esses dois estados inclusive menores, com muito menos população, recebessem tantos recursos. Roraima recebeu 65 milhões de reais. O Amapá recebeu aqui, o Amapá recebeu 78 milhões de reais. Então, assim, vai ver lá no Amapá também se tem gente circulando de cueca com dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro certamente não chegou na ponta. É muito dinheiro para pouca Covid nesses lugares. Então, isso já chamou a atenção do TCU, como também chamou a atenção do TCU o desvio de 40 bilhões que aconteceu no Corona Voucher. Então, está aí, o governo bate no peito para dizer que usou o Corona Voucher, que evitou uma crise social, etc. e tal. Os economistas estavam fazendo o cálculo, não precisava de 600, precisava de R$188, quer dizer, R$200 resolvia, ainda sobrava, né? Mas não, botaram lá R$600, tudo por causa da briga política. O Congresso puxou de um lado, o Bolsonaro bancou a aposta, eles ficaram nessa briga entre eles e que sobra sempre para a sociedade, por isso que agora querem botar um novo imposto. Então, assim, na economia foi uma desgraça, né? Nada do que foi feito realmente beneficiou, produziu, abriu vagas de emprego, evitou uma situação de depressão como a que a gente está vivendo, inclusive de risco fiscal imenso, nada, né? Dinheiro que foi para os bancos, que foi mandado para fora do país também, enfim, em vez de alimentar, de financiar empreendedor para poder manter ali a sua lojinha funcionando, ou abrir um outro tipo de negócio para sustentar, para pagar, não. Quer botar dinheiro na veia dos banqueiros e também dinheiro na veia dos corruptos, né? Então, está aí tudo agora exposto. Cada vez que é exposto um exemplo como esse, o dos governadores, todos esses casos aí de respiradores estão sendo investigados em vários estados, também tudo dinheiro que foi aprovado pelo Congresso, liberado pelo governo federal, pelo governo do Bolsonaro, está tudo em acordo entre eles, e dinheiro que foi para o bolso dessa gente corrupta. Não chegou onde deveria chegar. Então, se gastou muito mais do que o necessário, né? Você quebrou o país muito mais do que precisava, não resolveu os problemas. Então, assim, é um desastre a gestão, seja no campo das vidas, né, da preservação das vidas, com mais de 52 mil mortos, seja no campo também da economia, com os recordes de desemprego que estamos vivendo. Então, esse caso do Chico Rodrigues é um sintoma, né, desse problema muito maior, e a gente precisa entender a gravidade disso. Para além das piadas, para além das brincadeiras que se possam fazer, é preciso entender a gravidade realmente desse caso
e utilizá-lo como um exemplo, né, para que ele realmente seja punido, esse político seja punido, para que ele sirva de exemplo para os demais. Então, esse é o meu recado aí. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, e obrigado também a todos. Valeu, Cláudio Dantas, diretor do Antagonista em Brasília, aqui para o Papo Antagonista. Toda quinta-feira ele participa aqui comigo, a gente faz essa conversa que hoje rendeu bastante, porque a pauta estava quente, muita gente estava pedindo 2 horas de programa e hoje a gente fez 2 horas, a gente pode variar de vez em quando de acordo com a quantidade, com o volume de informação para tratar e, obviamente, contextualizando, fazendo toda a análise, porque aquela desinformação rasteira de militância que passa pano para o seu político de estimação, vocês veem em outros canais, mas aqui a gente mostra o caso em todas as suas nuances. O Bolsonaro agora, só para complementar, tá lá na sua live, na Voz do Brasil, lá bolsonarista, né? É o tempo todo tentando me vincular em esquemas de corrupção, disse ele. Foi manchete agora no Antagonista. Então, Bolsonaro está lá sempre posando de vítima, mais uma vez, da imprensa malvada que quer vinculá-lo. Olha, ele indicou ali vice-líder do governo, ele foi pego lá com dinheiro nas nádegas e não adianta fingir que não conhece essa pessoa. Com todo esse material que a gente mostrou, não adianta fingir que não tem responsabilidade sobre a escolha, sobre a propaganda que já fez para o povo de Roraima em relação a essa pessoa. Então você tem a associação política e se paga o preço de escolher, de andar com esse tipo de gente. Então a gente mostra tudo enquanto ele fica posando de vítima e não explicou até hoje os R$89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz e pela esposa Márcia Aguiar na conta da Michele Bolsonaro. E aí fica posando de vítima, querem sempre me vincular. Foge da imprensa de verdade, aquela que faz as perguntas incômodas e, no entanto, fica sempre posando de vítima cada vez que aparece uma sujeira na sua família, na conta da sua esposa ou no seu entorno político. Aí não dá, né? É discurso para enganar as pessoas ingênuas, para não dizer otário. Então tá lá falando que são muitos vice-líderes, etc., tentando se descolar porque sentiu esse desgaste.